A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, nesses últimos dias temos refletido sobre a vida, sobre o projeto de Deus para todos nós. E mesmo que o momento atual seja doloroso, até difícil de assimilar esses acontecimentos que têm sido tão tristes, Deus é a nossa fortaleza, nunca se esqueça disso. Mesmo que nos falte o chão algumas vezes, a luz no fundo do túnel, não podemos renunciar à esperança. Não deixemos de nos cuidar e cuidar do outro. A palavra vida nos empenha e nos compromete em fazer do tempo presente um kairos, é uma palavra grega que significa tempo de Deus. O cronos, cronologia, é o tempo dos homens. O kairos é o tempo da graça de Deus. Temos desafios, é verdade, mas Deus caminha conosco. E nos momentos mais difíceis é que Ele nos carrega, nos consola, porque é amor que vai até as últimas consequências. Assim é Deus. Algumas vezes podemos nos sentir como se Deus tivesse nos abandonado. Não sei se você já teve esse sentimento, mas a fé nos faz voltar à realidade e voltar àquele que é o sentido da nossa existência e da nossa vida, da missão que realizamos nessa terra. Nas provações e nos sofrimentos é que experimentamos a força da ressurreição. Há sofrimentos existenciais que ferem com a força da morte. As palavras também têm o poder de ressuscitar da morte existencial. Eu digo alguns verbos: recomeçar, retomar, refazer, reaprender, reesperançar. Precisamos refazer o que não ficou bom, ou talvez tenha ficado incompleto, ou quem sabe, na desesperança. Quais atitudes você deve tomar para refazer a vida? Sobre isso que nós vamos falar agora. Olhando no âmbito das nossas relações interpessoais, ali na família, no trabalho, também no mundo da política, há disputas, há jogos de interesses, ciúmes, intrigas, divisões, polarizações. Essa então está muito na ordem do dia, as polarizações, e principalmente a ausência da caridade e do amor fraterno. Quantas pessoas ferem umas às outras, com fofocas, com exclusão, com disputa de poder, aumentando sempre mais o muro da divisão
e da separação. Papa Francisco disse que a pedra mais dura que existe é a língua. Às vezes nós machucamos o outro com maledicências. E foi o tema da campanha da fraternidade deste ano. Lembra? Sobre a necessidade do encontro, de superar divisões? O contra-testemunho cristão é uma chaga imposta a tantos irmãos e irmãs e que geram muitos sofrimentos quando nós não colaboramos para superar as divisões, as diferenças e promover o encontro. A paixão de Cristo acontece novamente quando nós provocamos separação, quando utilizamos de máscaras de pessoas boas, mas agimos com enganação. É o diabo agindo através de nós. Sim, é o diabo. E quando falo do diabo, não estou me referindo a um ser medonho, com chifres e soltando fogo pelas ventas, não. Mas sim, quando falo do diabo, digo do mal que está presente nas pessoas, que destrói a vida do outro, de políticos que olham só os próprios interesses, de desrespeito pela vida, de famílias que não vivem a comunhão, casais que se maltratam, da ingratidão dos filhos aos pais, enfim, atitudes desumanas e egoístas. Este é o mal. Pessoas que se colocam como centro, ou como eu costumo dizer, se autorreferenciam na autossuficiência, fazendo da vida um inferno. A etimologia da palavra diabo tem a sua origem no grego diabolos, é justamente o que causa divisão. Ou seja, desunião, ódio, inveja, maledicência, calúnia. E o mais interessante é que esta palavra foi mais tarde assumida pelos escritores eclesiásticos e entrou no nosso dicionário de língua portuguesa com o significado do latim espírito da mentira. Então, diabolos é o que divide, aquele que tem o espírito da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ora, ninguém vive para si e nem é o centro do universo. É necessário que reaprendamos a somar, a partilhar, não só bens materiais, mas também partilhar o coração. Ninguém dá nada sem antes dar o coração. Não guardar para si egoisticamente os dons e talentos que Deus deu gratuitamente a cada um de nós. Precisamos também partilhar afetos, partilhar amizade e acolher o outro como irmão. Como a vida seria melhor se, ao invés de mecanismos de morte, gerássemos paz, amor, concórdia, unidade, caridade operosa. O mundo está doente, e está doente porque está com a humanidade baixa. E isso não é só um pensamento bonito, não. Tem a força de um imperativo para rever a nossa capacidade de amar. A intensidade do amor é também exercício de perdão. Alguém pode perguntar assim, mas Dom Darcy, fulano me magoou e me fez sofrer tanto, como é que eu vou perdoar? Tenho certeza, temos a garantia da assistência de Deus, do seu Espírito. Por isso necessitamos viver em contínuo processo de conversão, para acontecer a libertação de nós mesmos. Senhor, livra-me de mim, deve ser a minha oração de todos os dias, em primeiro lugar das minhas verdades e certezas. Desistamos delas, a fim de que este mesmo Espírito haja em nós com toda a liberdade, haja em nós, fazendo com que nós nos superemos. O Espírito Santo é que nos liberta de nós mesmos, da prisão em que muitas vezes nós nos colocamos. Os sofrimentos nos colocam como pessoas humildes diante das nossas verdades prontas. Por isso é preciso se curvar e reaprender com o sofrer a humildade.
Sofrimento e perdão estão sempre interrelacionados. Mas isso também não significa viver em conformidade ao sofrimento, não. Não é esse o sentido. Ninguém deve procurar o sofrimento, mas aprender com o sofrimento quando nós temos que enfrentá-los em nosso existir. Como cristãos, necessitamos do diálogo, necessitamos da correção fraterna. E se mesmo assim não surtir efeito, mude o rumo da sua vida. Há tantos caminhos possíveis. Não tem um ditado popular que diz assim: quando uma porta se fecha, abre-se um portão? É isso. Lembre-se do Evangelho para se fortalecer diante dos sofrimentos. No mundo, à vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Está ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Cristo venceu. Também nós podemos vencer as provações, acreditando sempre que Ele caminha conosco no chão empoeirado e enlameado da nossa existência. A vida, caro ouvinte, é um eterno reinventar-se. A existência de cada um de nós está ligada às dos outros. A vida não é tempo que passa, mas é tempo de encontro. Aprendamos. A bênção para você e para sua família. Seja feliz. Meu abraço. Você ouviu Palavra do Pastor.